Creio em milagres, milagres de Deus. Em toda a criação de Deus eu vejo o seu poder. E quem contempla a linda flor, milagres pode ver. Creio em milagres, pois Cristo me salvou.
e a pianista, a nossa querida irmã Grace. É muito importante a cooperação dessas duas irmãs na obra do Senhor. Como já foi dito, o pastor Rony Zeleto, ele fez questão de dizer que o hino que cantamos há pouco, 395, é o seu predileto. Meus amados, nós queremos também ouvir, neste momento, a saudação do único colega de turma que está entre nós. Como o pastor já disse há pouco, pastor Benjamin Monteiro foi o secretário que redigiu a ata do seu concílio e ordenação. E por isso nós queremos convidar o pastor Alcendino, que encaminhe a ata para nós, por favor, com a secretária da igreja para proceder, ou com o próprio pastor, né? Para proceder à leitura da ata, logo a seguir a palavra do pastor Benjamin Monteiro. Meus prezados irmãos, eu me considero uma pessoa muito feliz, porque no meu tempo de seminário pertenci a uma das turmas mais brilhantes, uma das turmas, não estou dizendo, uma das turmas mais brilhantes, que realmente nós éramos poucos, mas todos os pastores formados naquela época, em 1940, foram grandes obreiros, exceto aquele que ele fala agora, né? Todos foram grandes obreiros que realmente deixaram saudades. E eu agora, conhecendo aqui um dos filhos do Arnaldo Kettner, grande colega. Aliás, todos foram, não só eram colegas, mas era uma família. E através da minha vida pastoral, eu sempre pude contar com eles. Eu me lembro, não me esqueço nunca, quando dirigi o orfanato nossa, que eu criei, Cidade Batista, da criança, mas aqueles que trabalham em nossas juntas geralmente sofrem muito. Eu não sei se o nosso secretário aí tem experiência, mas eu sofri um bocado, porque depois de uns 13, 14 anos que eu trabalhava lá, dirigindo aquela instituição, depois de demonstrar que tanto como Deus me abençoou naquele trabalho, e de um orfanato que eu peguei pequenino e cheio de buraco, e uma das vezes que eu fui lá à noite, a primeira vez, eu vi uma sala, uma criança sentadinha lá no canto, muito sem sentido quase, e uma cobra que estava com a cabeça no buraco daquele da sala. E assim estava a situação do nosso orfanato. E deixei nosso orfanato com a Cidade Batista da criança, que os batistas gostam muito de ir lá, né? De maneira que a minha vida foi de lutas e uma certa ocasião alguém achou de me combater. E estava anunciada uma daquelas assembleias da convenção, que aquele dia era o dia que o Benjamin ia dançar mesmo. Mas, graças a Deus, não aconteceu, porque a primeira pessoa que ia fazer isso encontrou-se com uma irmã, que era do Iber, e ela disse: você conhece o orfanato? Você tem ido ao orfanato? Eu disse: não, nunca fui lá, nunca fui. Como é que você vai combater o pastor Benjamin se você não sabe o que foi o orfanato e o que é o orfanato hoje? Então a tal pessoa desanimou, mas não sabia que ela tinha desanimado. Mas ao chegar lá na convenção, recebi a palavra, essa palavra firme, poderosa, do Gomes. E ele me animando, ele me animou, e eu nunca me esqueci desse fato. Então, meus irmãos, eu
Eu saúdo esse ilustre colega, que eu sei que foi um grande obreiro na causa, e eu gostaria de ter sido como ele foi. Mas Deus tem me abençoado. De qualquer maneira, estou aqui com 90 anos e eu espero que ainda chegar ao centenário para acompanhar o Rones, porque eu sei que ele vai longe agora. Que Deus me abençoe. Eles tiveram o privilégio de participar da vida do pastor Rony, sendo aluno deles uma vez. Eu tive 2 vezes o privilégio. Fui aluno no seminário e depois aluno na faculdade. E aprendi muito com esse servo de Deus e até hoje continuo aprendendo. Deus me deu o privilégio de ter essa geração e de ser contemporâneo dessa geração eleita. Eu sou muito feliz por isso. A irmã, nossa secretária Nádia, vai à ata com muito prazer. Iremos ouvi-la. Primeiramente, quero deixar ao pastor Rony, sua esposa, nosso grande abraço, em particular, porque quando o pastor aqui fez seus 50 anos de casados, meus pais fizeram 25 no mesmo dia. Foi uma felicidade total, não só para mim, né, como para a família do pastor também. E para mim, né, como surpresa, o pastor me pegou surpresa, eu também queria trazer a ata, acreditava que fosse uma outra pessoa que iria ler. E ele me pegou de surpresa que eu teria que ler a ata também. Então, para mim é uma grande honra estar mais uma vez participando com o pastor aqui nesse dia. Ata de consagração do irmão Oswaldo Rones ao Ministério da Palavra de Deus. Aos 3 dias do mês de dezembro do ano de 1940, às 20 horas, no templo da Igreja Batista do Governador no Rio, atendendo ao convite formulado pela referida igreja, encontram-se presentes os seguintes pastores, os doutores Souza, Dr. Mesquita, Stove, Reinaldo Purim, Miranda Pinto, Cônsul de Djalma Cunha, Eduardo Paulo, Abraão de Oliveira, Edmundo Silva, Benjamin Monteiro e avultuado número de diáconos. Em seguida, a abertura dos trabalhos pelo pastor Stove, verifica-se a formação do conselho, que ficou assim constituído. Presidente, Dr. Stove, secretário Benjamin Monteiro, examinadores da chamada e experiência cristã, Dr. Reinaldo Purim, de Teologia Pastoral e Eclesiologia, Dr. Souza, de Teologia Geral, Dr. Mesquita, para dirigir a oração consagratória, Dr. Stove, entrega da Bíblia, Edmundo Silva, sermão de consagração, Dr. Miranda Pinto. Depois de longamente inquirido, o candidato vota ao concílio recomendar à igreja a sua consagração, votando esta consagrá-lo, ajoelhando-se candidato. A imposição das mãos, orando, o pastor Dr. Stove, em seguida o pastor Edmundo Silva, e em ligeiras e oportunas palavras entrega ao novo ministério a sua espada, a Bíblia. Dr. Miranda Pinto apresenta sua espiritual mensagem, depois do que dissolve seu concílio, de cuja sessão lavra a presente ata. Secretário da Igreja Batista do Governador, no dia 3 de dezembro de 1940. Presidente vem assinando Dr. Stove e o secretário Benjamin Monteiro. Esta ata é mais do que uma história, é o retrato de uma vida, não? Primeira igreja que teve o privilégio de contar com o pastorado, o obreiro Oswaldo Rones, no seu pastorado, foi a primeira igreja de Barra do Piraí. Pastor Paulino Campos, pastor desta igreja, está aqui também para trazer a saudação, não apenas em nome desta igreja, mas de quantas foram pastoreadas ao longo destes anos pelo pastor Rones. Uma noite como esta, que eu teria a falar. Tanta gente aqui, tantas razões, tantas preciosidades aqui. Mas eu sou pastor de uma igreja que teve o privilégio de desfrutar
do filé mignon do ministério do pastor Renes. O começo do seu ministério. Eu cheguei para aquela igreja em 76, mas conhecer o pastor Rones no seminário, quando estudante, eu estudante e ele professor. Quando ele falou que muita gente de cabelos brancos, eu disse, pena que eu não tive esse privilégio de ficar em cabelos brancos. Eles caíram antes. Mas eu tive o privilégio de assumir o pastorado daquela igreja e saber que lá estivera um homem de Deus, chamado Oswaldo Reis. E eu pude sentir, no ambiente da cidade e da igreja, as marcas do seu ministério, da sua postura doutrinária firme, convicta. Uma das marcas do seu caráter cristão é a convicção doutrinária. Sem qualquer sombra de vacilação, ele pastoreou ali e deixou impressa na igreja uma imagem de respeito como homem de Deus. E deixou na nossa cidade a imagem de homem digno do ministério da palavra. Encontrei muita gente que ainda se lembrava da sua presença e do seu ministério, do seu zelo, da sua presença marcante como pastor de uma igreja numa cidade do interior. A igreja tem por ele uma admiração tão grande, jamais será esquecida a sua passagem pelo nosso pastorado. E aquela igreja, numa das suas últimas sessões, decidiu unanimemente homenageá-lo como pastor emérito. E eu queria muito trazer aqui, em nome da nossa igreja, pastor Rones, uma expressão física desta homenagem. Mas chegamos à conclusão que nós vamos ter que levá-lo lá para receber. Queremos ter o privilégio de tê-lo lá. Sabemos que do alto dos seus 88 anos já não é tão simples sair assim, mas eu acho que vale a pena para a nossa igreja, para a memória da nossa igreja, a respeito do seu ministério, que foi sobremodo digno na nossa cidade. Ao seu lado havia uma rocha pombo, cuja palavra nos faz lembrar dois aspectos fantásticos da sua família. Ela é rocha, uma mulher tranquila, de uma palavra serena, mas de uma tenacidade inconfundível. Sempre firme, sempre conselheira, sempre com uma palavra firme e decente, segura, mas ela era pombo, que lembra ternura, sempre foi terna, sempre foi carinhosa, sempre foi conselheira. E eu me lembro quando no seminário minha esposa, sofrendo muito com aquela experiência de viver no seminário com 2, 3 crianças, eu me lembro que ela foi conselheira, carinhosa, que bem revelou para nós ali no seminário aquela imagem de uma mulher que deixou em Barra do Piraí a marca do seu carinho, do seu desvelo como esposa do pastor. E também a sua família, que nós amamos. Com muito amor, com muito carinho, com muita admiração, trazemos o abraço da primeira igreja de Barra do Piraí, como pastor dela,
acompanhado deste grupo de irmãos que estão conosco hoje neste culto. Meus amados, nesse instante nós ouviremos o coral desta igreja, logo a seguir a palavra de Deus através do mensageiro desta noite. Eu não teria a ousadia de apresentar o mensageiro, até porque esse auditório conhece muito mais do que a mim, mas eu gostaria que o pastor Rones, que pode fazê-lo com muito mais intimidade e carinho, o fizesse logo a seguir. Então ouviremos o coral e logo a seguir a mensagem de Deus. A nossa igreja, a primeira igreja que estarei no governador, estará participando não com coral. Eu estarei cantando o hino 286, Junto a Ti, e gostaria que os irmãos me ajudassem no estribilho. 286 do cantor cristão. Minha possessão eterna, és o meu maior amor, bem maior que o bem da vida, és meu Deus, meu Salvador. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre na jornada minha vida. O prazer ou o descanso não te venho suplicar. Quero trabalhar sofrendo, mas contigo sempre andar. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre na jornada minha vida. Pelo vale do soninho e também pelo mar, queira tua mão divina sempre, sempre me guiar. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti, quero andar contigo sempre na jornada minha vida. Quando pelas santas portas da feliz Jerusalém eu puder entrar na glória, orarei no eterno bem. Junto a ti, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Quero andar contigo sempre na jornada minha vida. Amém. Creio que dispensa muita palavra de apresentação, pastor Paninho. O seu nome, ao ser mencionado, já se projetou no país e mais 100 e tantos outros países onde ele já tem pregado o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu tenho uma relação muito particular com ele. Foi meu seminarista quando eu era pastor da Igreja Batista, então chamada da Tijuca,
hoje chamada Andréia, foi seminarista. Com ele subimos os morros da Tijuca, o Borel, o Formiga, e ali vimos a miséria e as dificuldades e problemas e pregamos o Evangelho. Toda segunda-feira, Fanini, o seminarista, almoçava com a gente, depois da gente fazer essas excursões pelos morros. Foi ali que ele recebeu a inspiração do reencontro, não foi? Confirmado. Meus queridos irmãos, tenho muito prazer te apresentar. Muito prazer. Pastor da maior igreja batista do Brasil e da América do Sul. Primeira igreja batista em Niterói, com 8 mil membros. 8 mil membros. Eu nem sei quantos pastores tem lá para ajudar. Também 8 pastores para ajudar. Vejam só. É uma bênção muito grande. Grandes reuniões, grande semeadura do Evangelho, grande área de doutrinamento que ele tem sustentado por este Brasil afora, campanhas e campanhas. De modo que eu o considero um grande obreiro e mais ainda considero-me feliz por tê-lo como amigo muito particular. Ele tem me honrado em algumas datas significativas da sua vida ministerial, convidando-me para ser o pregador. E sempre o tenho feito com muita alegria, e agora vamos ouvi-lo mais uma vez. Querido pastor Oswaldo Roles, amada irmã Evangelina, e por que não dizer também a Nancy, a Nelly, a Noemi, a Marli, o Reinaldo e o Oswaldo Júnior, e familiares hoje. É uma honra estar aqui nesta noite, voltar à Ilha do Governador. Queria dizer que o Seminário de Niterói também está aqui presente. O diretor executivo, Dr. Delci, diretor administrativo, irmão Castilho, e o reitor do seminário, trazendo um abraço ao pastor Rones. Eu me lembro que estive aqui na ilha, numa grande cruzada, a Ilha para Cristo. E foram tantas as decisões, inclusive um grande pastor hoje, o pastor, nosso foi auxiliar também, o pastor da igreja ali na Barreira do Vasco, e hoje ele está indo para Minas, para Varginha. Manhuaçu, perdão. Então foi uma grande bênção, já está na hora de fazer outra cruzada aqui na ilha. A Ilha para Cristo, amém, irmãos? Amém. É isso que nós vamos fazer aqui. É um prazer estar aqui com nossos queridos membros da mesa, pastores e amigos, e estar com a irmã Evangelina. Tem 3 pastores, entre outros, que influenciaram a minha vida. O primeiro, o pastor Davi Gomes. Eu era um adolescente lá em Curitiba, e o Davi Gomes namorava a professora minha da escola dominical. Foi lá pregar Cristo é tudo, e eu aceitei Cristo, e ele levou a minha professora embora, a mãe dele. O segundo pastor, o pastor João Emílio Enco, pastor da primeira igreja de Curitiba, que me batizou. E o terceiro pastor é o pastor Oswaldo Roles. Nós estávamos na academia militar, Deus me chamou, fui para o seminário, fui seminarista da Itaporoçá por um ano, e depois o Davi Gomes convidou para ser um seminarista na Igreja Batista da Tijuca. E diz que quem é tijucano, sempre é tijucano, não é isso?
escuro estava melhor. Mas deixa eu falar. Então o pastor Oswaldo Rones foi meu pastor. O pastor Davi Gomes era pastor ali na Tijuca, foi convidado para missões nacionais. Eu fui a ponte entre o Davi Gomes e o Oswaldo Rones. E esses nomes que eu mencionei, os filhos eram tudo garotinho lá naquele tempo. E era bom que ali ele foi meu professor. Grande pregador, grande professor de Bíblia, pastor com P maiúsculo. Ele era muito enérgico. Também 50 anos atrás, quase. Ele era enérgico. E eu me lembro que num dos sermões ele disse: olha, eu faço tudo, faço funeral, trabalho com você dia e noite, mas se for preciso pisar no rabo da ovelha, eu piso. Essa foi as palavras. Eu sei que quando terminou o culto, um diácono veio: pastor Farinho, viu o que ele disse que vai pisar no rabo da ovelha? Eu disse: mas só das ovelhas erradas. Mas ele: ainda bem. O diácono disse: mas era um pastor que me ensinou disciplina, ortodoxia da palavra de Deus. E a irmã Evangelina nem se fala. Eu sempre digo que Elga é 50%, eu sou 50% do nosso ministério. Mas tem vezes que a esposa do pastor é 75%. E eu acho que a Evangelina tem sido assim. Amém. Cozinha muito bem, porque seminarista, né? Eu tirava a barriga da miséria quando ia almoçar lá com eles e com os filhos dele, ali na Tijuca, na casa deles. É uma honra para nós. E sabe de uma coisa, que sempre os letos dão bons pastores, como o Arnaldo Gettner, o Igor Janait, os Oswaldo Rones e tantos outros, dessa pátria tão querida. Eles são muito, muito dignos do nome que eles têm, de pastores. São fortes na ética, na moral. Nunca se ouviu falar uma vírgula de Oswaldo Rones. Amém, irmãos? Amém. É um monumento do ministério que nós temos em nossos dias. Mas eu vou parar de falar, porque já falaram todos, que eu acho que só falta fazer o apelo, irmãos. Mas vamos ficar em pé para ler só um versículo da palavra de Deus. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 4, e verso 6. João, capítulo 4, verso 6. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois cansado da viagem, sentou-se assim junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Queiram assentar-se. Eu gostaria de falar nessa noite sobre o Evangelho em miniatura. O Evangelho em miniatura. Muitas pessoas não notam que as riquezas que nós temos hoje têm as suas raízes nas sepulturas do passado. Quantas coisas que nós desfrutamos como brasileiros, como nação, como crentes, hoje em nossas igrejas, em nossa denominação, tem as suas raízes no passado. Nosso país, a nossa liberdade, nossos pais, nossa igreja, nossa salvação. Assim também era o povo de Israel. Eles desfrutavam bênçãos, mas quem realmente lutou, batalhou e plantou foram pessoas do passado. Por exemplo, o poço de Jacó tem uma história para nós. Jesus estava com seus discípulos, seus apóstolos, pregando, evangelizando, e chegou ali então em Samaria, naquele poço de Jacó, cansado. A hora sexta era meio-dia, porque contando às 6 da manhã, 6 horas era o meio-dia. Ele estava cansado, estava exausto, estava com sede, estava com fome, e ele sentou-se no poço de Jacó, enquanto seus discípulos foram buscar alimentação na cidade. E ali, senhores, ele descansou naquele poço. O poço de Jacó, quando a sua história foi escrita, tinha já 1.700 anos de existência.
Eu tive o privilégio com a minha esposa várias vezes a Israel. Agora estamos recebendo um convite do governo de Israel para irmos lá em setembro. Eu já fui nesse poço de Jacó e já tomei água do poço de Jacó. E vou tomar outra vez. Ano 2001. Isso quer dizer, senhores, que esse poço está funcionando há praticamente quase 4.000 anos. O poço de Jacó. Então, senhores, esse poço de Jacó eu comparo com Oswaldo Rones. Não é a mesma idade, nem o mesmo século, nem o mesmo milênio. Mas o poço de Jacó está dando água há 4.000 anos. E Oswaldo Rones tem dado água para as igrejas, para os seminaristas, para o povo de Deus há 60 anos. Que coisa maravilhosa. Por quê? Aquele poço é um símbolo para nós. Porque nós devemos sempre construir para a eternidade. Tudo que nós fazemos, pastor, diácono, irmão, irmã, seminário, tudo que for, deve ter na mente que nós todos estamos construindo para a eternidade. Para construir algo sólido e necessário, é preciso que construir algo que perdure. É possível analisar o caráter de uma pessoa pela obra que ela realiza. Conta que um senhor tinha um motorista particular e sempre, cada 2 meses, ele dava dinheiro para o seu motorista trocar o óleo do carro. Esquecia. Quando completou quase 1 ano o carro, a máquina fundiu. O carro fundiu a máquina. Faltou óleo. Porque aquele motorista recebia o dinheiro e nunca trocava o óleo do carro. Ora, senhora, por esta obra analisamos o caráter do motorista. Da mesma forma, pela obra de Oswaldo Rones, nós analisamos o caráter de Oswaldo Rones. Porque pelos seus frutos, quem se aborrece? Conhecereis. Pelos seus frutos o conhecereis. Meus amados irmãos, se um crente não produz muitas almas, é porque há algo de errado na sua dedicação. Se os seus frutos são podres ou não produz frutos, há algo errado na sua vida cristã. Paulo recomendou Timóteo a Filipos, dizendo que a prova de que ele era, que ele tem servido ao Senhor e a mim muito bem. Se formos analisar Rones essa noite, esta frase de Paulo seria lapidar. Oswaldo Rones tem servido ao Senhor e às igrejas muito bem. Ponto final. Não precisa se acrescentar a nós. A prova de nosso caráter não é o que dizemos, não é o que nós propagamos. A prova do nosso caráter é o que nós fazemos e como servimos ao Senhor. No dia do juízo, o Senhor não vai examinar o nosso currículo vitae, nossos cursos de universidade, a nossa pós-graduação, a nossa conta bancária. Ele vai examinar se os nossos frutos, nossas obras são de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Mas olhando esta vida que hoje homenageamos e agradecemos a Deus, tenho absoluta certeza que as obras de Oswaldo Rones são obras de ouro, de prata e de pedras preciosas. Vejam bem, ouro, prata e pedras preciosas. Também tem obras de palha e de madeira e de feno. As 3 primeiras só Deus faz: ouro, prata e pedra preciosa. Feno, palha, o homem faz. E a coisa maravilhosa é que Deus fez da vida de Oswaldo Rones um garimpo, tirando obras de prata, obras de ouro, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Notamos algo sobre Jacó.
Seu caráter foi demonstrado pela sua obra, o poço. Achar um trabalho de preguiçoso, de mal feito, não era o caso. Mas o caso foi que Jacó construiu para a eternidade. E meus amados irmãos, sabe qual é a profundidade desse poço de Jacó que está lá ainda na Palestina? 30 metros de profundidade e 3 metros de largura. Você vai dizer, mas isso, pastor Fanny, a gente pode construir hoje. Não, mas pense há 4.000 anos atrás, fazer um poço dessa profundidade em cima de uma pedreira. E o que mais tem em Israel é pedra. E ele cavou esse poço. Mas ele podia pensar assim, mas para que vou cavar um poço desse tamanho se eu não vou gastar toda esta água? Eu e a minha família. Para que construir um poço assim? Jacó não pensou nele, nem na sua família. Ele pensou nos outros. Ele pensou no próximo. Meus irmãos, que dificuldade cortar aquelas pedras. As suas mãos sangraram. É duro construir algo para a eternidade. E se há um pastor que disser que é fácil cavar um poço, que é fácil tocar uma igreja, então ele não é pastor. Como sangram as nossas mãos muitas vezes para perfurar este poço. Passamos noites acordados. Vamos com nossas ovelhas, enterrar nossas ovelhas nos cemitérios, confortando as famílias, visitando os hospitais, ajudando os pobres e encorajando o povo de Deus. É difícil construir numa pedreira. E meus irmãos, eu estive em 109 países do mundo, e Austrália, Nova Zelândia são campeões em rebanhos, em ovelhas. E lá eu descobri que há 2 tipos de pastores: pastor lanífero e pastor carnívoro. Qual é a diferença? O pastor carnívoro é aquele que cria ovelhas e quanto antes ele quer levar para o matadouro para fazer carne para vender. Pastor lanífero é aquele que só corta lã. Então ele poda a lã uma vez, aí cresce, leva um ano, e ele então desenvolve 20, 30 anos com aquela mesma ovelha. O primeiro pastor não cria relacionamento entre ele e a ovelha, é carnívoro. E tem pastores assim hoje, pastores mercenários, pastores mercantilistas. Mas tem os pastores laníferos, que eles então desenvolvem um relacionamento de anos e anos com as suas ovelhas e criam um amor de pastor para ovelha e de ovelha para pastor. Rones nunca foi pastor carnívoro, sempre pastor lanífero, amando as suas ovelhas e sendo amado pelas suas ovelhas. Os beduínos nunca cavaram poços. Eles vinham, armavam as suas tendas, bebiam água e desapareciam. Jacó não. Jacó veio, construiu o poço, descedentou milhares e milhares de pessoas. Hoje também tem crentes beduínos, pastores beduínos e pastores Jacó. Pastoração. E Rones sempre orou. A igreja não cresce a não ser pelos joelhos. Amém, irmãos? Só pelos joelhos. A família de Jacó, ele construiu porque a família dele é uma bênção. A família de Jacó. Como também Oswaldo Rones, Evangelina e os filhos, veja, todo mundo aqui, que bênção. E eu sempre digo na minha igreja, e digo por esse mundo afora, a igreja nunca será mais forte do que as famílias que a compõem. E as famílias da igreja nunca serão mais fortes do que a família do pastor. Quer queira, quer não, toda a família do pastor está na vitrine. Ai, se fizer alguma coisa errada. Eu disse que às vezes o filho do pastor faz alguma coisa errada,
porque ele brinca com o filho do diabo. Pode acontecer. A família dos Valdorones é uma bênção. Veja a Maria aqui regendo para nós. Meus amados irmãos, outra coisa impressionante nesse poço de Jacó é que Jacó já estava no céu há 2000 anos. Mas Jesus estava sentado na obra de Jacó, tomando água do poço de Jacó. O Runes confessou hoje aqui que completar 100 anos. Nós desejamos 150 para ele. Mas, Runes, quando você chegar lá no céu, na presença do Senhor, para a eternidade, saiba que Jesus vai sentar no seu poço aqui na terra. Vai tomar água das obras que você realizou aqui nesse mundo. Meus amados irmãos, vamos perceberam que todo o concílio examinou os Valdorones, à exceção de Benjamim, eles já subiram. Mas o seminário Betel está aí. Mesquita já subiu, mas os livros deles estão aí. Os comentários da Bíblia. Coisa maravilhosa, irmãos. Jacó já lá no céu e Jesus aqui na terra, usando o poço de Jacó. Ainda mais, meus queridos irmãos, outra recomendação desse texto: nunca cesse de ser uma bênção. Construir solidamente significa que nunca devemos deixar de ser uma bênção. O poço de Jacó produziu água todos os milênios, todos os séculos, todos os anos, todos os meses, todas as semanas, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Não deixou de produzir água. Ah, você está cansado, já estou na terceira idade, não posso assumir nenhum cargo na igreja. Que é isso, irmão? Produza água. Siga o exemplo do poço de Jacó. E que Deus nos dê força, nos dê vida, nos dê saúde, e que nos encha do seu Espírito, da sua unção, para que nós produzamos até o último minuto da nossa vida aqui na terra. É o exemplo do poço de Jacó. Eternamente, meus amados, que responsabilidade. Nossas obras nos seguem de duas maneiras. Primeiro, eternamente, porque haverá consequências nos céus pelo que fizermos aqui na terra. Quando você chegar no céu, pelo menos duas perguntas serão feitas. Primeira, quantos estão aqui no céu por causa de você? Quantos? Nós podíamos responder essa pergunta agora? Segunda pergunta, quantos não estão aqui no céu por causa de você? Seu filho, seu parente, sua vizinha, seu colega de trabalho, seu médico, seu dentista. Nossas obras nos seguem eternamente e as nossas obras também nos seguem temporal. O que nós fizermos vai influenciar na vida dos que estiverem vivendo conosco aqui na terra. Uma boa vida exemplar é como o sol, que é lindo no nascer, é esplêndido ao meio-dia, e ao pôr do sol é mais lindo ainda. Assim o pastor, quando ele sai do seminário, está nascendo o sol. Quando ele chega na metade da vida, e quando ele começa a ficar velhinho, ainda é mais lindo o pôr do sol, ainda é mais lindo o seu ministério, as suas mensagens e o seu aconselhamento. Bom,
Nós precisamos, queridos irmãos e amigos, terminar, senão daqui a pouco o Ron já completa mesmo o centenário que ele quer. Jacó não ficou sem recompensa. Afinal de contas, a grande recompensa foi saber que ele fizera uma grande obra aqui na terra. Uma grande obra. Deu o melhor, eu termino com isso, o melhor conforto para Jesus. Jesus tinha andado, estava cansado, estava suado, estava com sede, estava com fome. Agora ele chegou no poço de Jacó, sentou-se no poço de Jacó. Talvez lavou o rosto, tomou água, recebeu o conforto da obra de Jacó. Assim também devemos nós dar o melhor conforto para Jesus Cristo. Permitam-me citar um exemplo pessoal lá da minha igreja. Nós temos 8 cultos por domingo. Às 6, 7, 9h30, tarde, 7, vai até 10 da noite. E 10 linhas de ônibus de manhã e de noite trazendo o povão. E esse domingo passado o garotinho pregou na nossa igreja. É um excelente pregador. Ele é um excelente pregador. E nós então temos o nosso boletim, que é quase um livro. E é engraçado que nós imprimimos o nosso boletim na gráfica do Instituto Abel, da Igreja Católica. E porque é para a nossa igreja, o pastor Farinha, eles dão um papel couché, de graça para nós. E uma irmã da igreja comentou, pegou o boletim, mas veja que desperdício gastar dinheiro nesse papel. Estamos jogando dinheiro fora. Foi para o púlpito e disse: irmãos, alguém fez esse comentário, mas é engraçado que no baile funk, papel de primeira, na danceteria, papel de primeira. Dizem que nos motéis tudo é de primeira. Melhor equipamento de som, melhor tapete. E por que para Jesus não é de primeira, irmãos? Deu o melhor para Jesus. Amém, irmãos? Amém. Jacó deu o melhor. Ele deu conforto para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trabalhar para a eternidade é trazer bênçãos para o trabalho de Deus, para os homens e para a eternidade. Por quê? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corremos com paciência a carreira que nos está proposta, irmãos. Meus irmãos, nós brasileiros somos muito abençoados no Brasil. Ouvimos o cônsul falando aqui da perseguição na Letônia. Eu fui com Helga lá fazer cruzadas em toda a Letônia, e o Gones, que está com o Senhor, foi meu intérprete. E eu classifiquei a Letônia com 2 características: pátria da música e das flores. Porque, irmão, durante um mês fazem um concerto, não é isso? Nas ruas, corais, bandas, violinos, tudo quanto é canto de liga. E eu tive o privilégio, como presidente da Aliança Batista Mundial, para pregar na reinauguração do Templo da Salvação. Era o maior templo batista. E os comunistas vieram, tomaram conta da Letônia, mataram mais de 14 mil, mandaram para a Sibéria. E sabe o que fizeram com o Templo Batista, irmãos? Profanaram o templo, fizeram uma quadra de basquete e colocaram um placar lá em cima, a quadra de basquete, profanando a casa de Deus. Mas graças a Deus o muro de Berlim caiu e o comunismo saiu e foi devolvido o Templo da Salvação. E os letos, como são muito caprichosos, eles arrumaram outra vez aquele templo. Ficou uma coisa linda. Todo o povo ficou do lado de fora. E veio o coral da Igreja Alerta dos Estados Unidos para cantar.
E fomos agora, estava na hora de abrir a porta do templo, novamente. E trouxeram um pastor velhinho, cabelinho branco, que passara 25 anos na Sibéria, quase morreu. Trouxeram-no para abrir a porta daquele templo. E eu estava vendo aquele velhinho com a mão trêmula, quase não acertava o buraco da fechadura, irmão. E ele foi, abriu a porta e abriu o templo novamente. Irmãos, aqueles irmãos leves não entraram andando, eles entraram ajoelhados e beijando o chão, porque Deus tinha devolvido a casa dele para os irmãos da Letônia. Os corais cantaram e eu preguei. Quando fiz o apelo, mais de 100 pessoas vieram à frente aceitando Cristo. E na hora de orar, eu disse: irmãos lentos, olhem para o placar. Eles deixaram o placar lá, para que as gerações futuras não esquecessem. Vejam o placar: Jesus 100, o diabo 0. Amém, irmãos? Amém. Jesus venceu, irmão. Venceu na Letônia. Está vencendo em todas as partes do mundo. Portanto, irmãos, vamos dar graças a Deus pela vida de Oswaldo Rones, sua esposa, sua família, seu ministério. E que Deus abençoe a nossa Associação Batista da Ilha, os pastores e as igrejas. Vamos ficar em pé para uma oração. Eu gostaria de chamar os pastores, todos que estão aqui presentes, que vêm aqui agora. E nós vamos orar, pedindo o casal ficar aqui na frente, para nós virmos aqui e colocarmos a mão, que foi colocada a mão sobre ele há 60 anos atrás, né, irmão? E nós vamos repetir esta cena nesta hora. E eu vou chamar o secretário, Jamil. Você vai fazer a oração de reivindicação, reconsagração do pastor Rones. Olha, vamos esticar as mãos assim, irmãos, para nós. Pai nosso, eterno Deus, Tu que criastes os céus e a terra, o mar, tantas coisas bonitas que nos dão prazer. Ó Deus, Tu que nos destes este homem, Oswaldo Rones, para ser um obreiro da Tua causa. Ó Deus, agora, quando nós estamos aqui comemorando esta data, este evento, também o nosso pensamento vai atrás daqueles 60 anos e podemos, ó Deus, sentir como Tu o abençoastes, como Tu o usastes na Tua obra, Pai. Ó Deus, nós Te pedimos neste dia, em que nós estamos Te agradecendo esta bênção, pela vida de Oswaldo Rones, sua família. Nós estamos também consagrando, reconsagrando a Ti, ó Deus, esta preciosidade para ele, que Tu lhe dês ainda muitos anos e ele continue trabalhando para a glória do Teu excelso nome. Abençoa esta igreja, abençoa todos os pastores aqui presentes. Pois de tudo Te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Agradecemos ao nosso pastor Fanini por esta palavra. Solicitamos que ninguém se retire, porque ainda temos um momento de gratidão e homenagem ao pastor Rones. Eu quero muito especialmente pedir a dois
ilustres pastores aqui presentes para... eu sei que eles vão para longe, mas eu vou pedir que eles aguardem um pouquinho mais. Pastor Delci, por favor, e pastor Davi Malta. Eu quero depois chamá-los aqui à frente. E neste momento nós vamos ouvir o Fernando e Valdir. São dois jovens que o pastor Rones viu nascer. Eles vão participar dessa homenagem agora cantando. Nestas santas mãos estão gravados meu nome e o teu, ó meu querido irmão. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Eis que não será possível. Tem sobre a mão meu nome lá no céu. Sei que em sua mão levo o sinal, que no próprio céu nos lembra o mar. Para sempre está meu pobre nome, gravado sim na mão de meu Jesus. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem sobre a mão teu nome no céu. Amém. Está um nome escrito lá nos céus, um nome chamado Oswaldo Rones, um nome chamado Evangelina Rones, e ele está escrito também na história dos batistas da Igreja do Governador. O pastor Paulino dizia há pouco que a igreja em Barra do Piraí aproveitou os melhores anos, se referindo aos de maior juventude, né? Mas nós da ilha estamos experimentando os anos de maior sabedoria. E eles estão na igreja Jardim das Praias, e depois de 3 pastores jovens terem passado por aquela igreja, foi sob o cajado de Oswaldo Rones que esta igreja mais cresceu. E os irmãos lá podem confirmar se eu estou dizendo a verdade. Já digo um grande amém. É uma grande igreja hoje, uma igreja muito colaboradora, uma igreja presente em todos os eventos, uma igreja muito que está em muito progresso. Nós louvamos a Deus por isso e pelo ministério desse seu servo.
E por isso e muito mais, pelo fato de estar atuante aos seus 88 anos, a nossa associação deseja neste momento prestar uma homenagem ao pastor Rones. E eu quero convidar aqui o secretário executivo da associação, irmão Irã Gondim, juntamente com a irmã Esther Penha, que é a nossa capelã hospitalar, os dois que atuam, que trabalham para a associação e que estão juntos nesse momento da irmã Isabel Mangueira também. Vem aqui, por favor. Eu gostaria que esses três irmãos, representando a associação, abraçassem o pastor Rones e entregassem a ele uma expressão de nosso reconhecimento. Onde está a irmã Esther? Já está chegando. Eu queria uma palavra em nome da nossa associação. Antes de falar em nome da associação, trazer um abraço de agradecimento do meu pastor, o pastor Josué falando, que não pôde estar presente por ter outro compromisso assumido anteriormente. E para falar de lento amigo é muito difícil. Mas Deus se revela em casais simples, em coisas simples. E eu queria pedir aos irmãos que deixassem, me ajudassem nessa homenagem, falando um versículo para o jovem casal continuar nessa busca de encher o poço de água, né? Que está escrito em Josué 1:9, que diz assim: Osvaldo Rones e irmã Evangelina, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pares, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Vamos falar juntos agora, irmãos? Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pares, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Pastor Rones, faça essa placa de agradecimento da nossa associação, que palavras nenhuma poderiam expressar a nossa gratidão, nem o seu trabalho. Que Deus continue abençoando. O que está escrito, irmãos, é da AIBIG, Associação de Igrejas Batistas na Ilha do Governador. Missionário na Ilha do Governador. Irmã Evangelina, eu com muita alegria que estamos aqui passando à irmã essas flores, esses lírios, que a irmã, que esse lírio tem um grande simbolismo para a irmã. Amém. Obrigada. O pastor Rones me cobrou a visita da capelania no hospital. E eu disse a ele, eu vim visitá-lo no seu lar, aqui na ilha, depois da operação, porque eu sou capelã na ilha. E também, quando o secretário executivo disse, onde estão as rosas? Eu disse, você pediu para comprar flor Evangelina. Evangelina é lírio, porque ela é esposa de pastor. E ela ouviu as palavras de Cristo. Os lírios não se preocupam com o que vão comer, o que vão vestir. Assim, os lírios estão vestidos mais bonitos do que Salomão. Assim é a Evangelina. Amém. Por que eu pedi ao pastor Delci para ficar aqui? Eu sei que esta igreja, pastor Delci, e esta associação quer ouvir a sua voz. Vem aqui, por favor. Pastor Delci foi pastor desta igreja há muitos anos. Há 28 anos eu cheguei aqui na ilha para pastorear uma igreja e ele era pastor aqui. Convivemos muitos anos, depois ele foi para Icaraí, mas o amor por ele continua nessa ilha do Governador, pelos seus muitos anos aqui. E eu gostaria que neste momento ele agradecesse a Deus pelo ministério do pastor Rones aqui entre nós. Eu não sei se vou ter voz. Se queria ouvir minha voz, eu estou emocionado de voltar aqui.
Eu convivi com os irmãos aqui durante 18 anos. A marca do meu ministério tem sido 18 anos. 18 anos em Realengo. Quando eu fui eleito lá, o Rones quase foi eleito de um lugar. Eu olhei para ele, aquele pastor que parecia um marechal, com aquele corpo bonito, e eu, aquele suburbano lá, pensei, perdi. A vontade de Deus foi que ele ficasse lá onde estava, né? Mas eu fiquei pensando, já que eu assumi o pastorado, eu gostaria de ser como aquele pastor que pregou aqui a convite da igreja. Eu não sabia ainda quem ele era. Depois convivemos no seminário, ele professor, eu professor também, debaixo da administração de, creio que de 3 grandes homens, Dr. Oliver, e Levimal, né? Nós fomos contemporâneos lá no seminário durante a direção desses 3 servos de Deus, eruditos, consagrados. E lá no seminário tivemos a nossa convivência como colegas de ministério, duplamente, também como pastor de igreja e como professores do seminário. Realmente fui ideal durante algum tempo no seminário, quando o Rones era lá professor, mas a junta não permitiu que eu fosse redator-chefe da JUEP e ideal ao mesmo tempo, eu tinha que optar. E como eu sempre gostei de escrever, mais do que ser ideal, eu abri mão do cargo de ideal e fiquei como redator da JUEP. E pastor Rones sempre foi um colega sincero, amigo, pronto para cooperar nas reuniões de seminário, pronto para abraçar e apoiar as causas da fidelidade doutrinária, e eu convivi assim há algum tempo, aproveitando muito do valor do pastor Oswaldo Rones. Agora, eu nem sei se vou fazer aqui uma coisa correta ou se isso vai ficar feio ou não, mas me veio o impulso de fazer. Pastor Rones é escritor. Ele escreveu um livro de geografia bíblica. Pastor? E a história dos lepres, esse nem é um livro, esse é um catatal. É um braço, né? A epopeia dos lepres batistas, né? No Brasil, é um volumaço, eu tenho lá na minha biblioteca com o autógrafo dele. Mas ele escreveu um livro já em algumas edições, adotado por seminários especializados na geografia da Palestina. A última edição que a JUEP fez, a JUEP não pagou a ele em dinheiro, pagou em livro. Isso é uma maldade, entrega ao pastor livro, o pastor sai vendendo, né? E o pastor Rones telefonou para mim e disse, está bem, me deu alguns livros, eu levo para o seminário, vamos vender lá para os alunos. E há algum tempo passado, eu pedi à pessoa encarregada lá que prestasse contas e a moça viu lá e tínhamos vendido alguns livros e me deu dinheiro para entregar ao pastor Rones. Eu embolsei o dinheiro e esqueci. E agora, então, quando eu vi o Rones dizer que está com 88 anos, eu preenchi o cheque, eu me lembro a importância, estou pagando ao pastor Rones na presença dessas testemunhas todas. Agora ele vai comprar alguma coisa com esse dinheiro dos livros, né? E assim eu fico livre desse peso que o esquecimento colocou sobre os meus ombros, né? Que Deus abençoe o pastor Rones e que fique uma sobrinha de bênção para todos os pastores que estão aqui, que hoje até se enquanto o pastor Paninho estava dizendo à esposa dele, toda vez que ouvimos o pastor Paninho pregar, e cada vez mais que ouvimos, sempre há um impulso interno de renovação dentro da gente. Deus, pastor Paninho, Deus abençoe, como grande intérprete de Deus. Obrigado, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, graças te damos pela salvação em Jesus Cristo. Nenhum de nós tem nenhum valor
como homem. Mas o Senhor prova o seu amor para conosco, em que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E por causa dessa morte, e por causa da ressurreição dele, e por causa da redenção causada por Jesus Cristo, é que Deus fez de pecadores seus filhos, e dentre seus filhos tem chamado homens e tem elevado a posições tão grandes quanto a desses servos teus que estão aqui sentados neste tablado do púlpito, e particularmente agora porque a homenagem é dele, é para ele, como o pastor Rollins. Nós te agradecemos por essa vida, Senhor, pela sua família. Nós te agradecemos pelo poço que ele cavou e que há de continuar descedentando durante muito e muito tempo a muita gente. Rogamos-te, pois, que o abençoes com todos os seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Que nele se gerou e foi gerada uma força que significa projeção. A vida de Oswaldo Rones buscou e teve neste passado a inspiração de Deus e a sua vocação. Neste passado, como aqui testemunhamos nesta noite, estava a oportunidade que ele não perdeu de buscar conteúdo e formação para uma caminhada longa, magnífica, e de tantos frutos e de tantas bênçãos. A sua vida, pois, se projetou no tempo, e nós estamos agradecidos a Deus por esta vida magnífica. No Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, quando ali estive, pude testemunhar o seu trabalho na área administrativa e no magistério que exerceu. A sua esposa dando uma contribuição relevantíssima na área social dentro daquela comunidade. Dou graças a Deus pela vida deste casal, e agora convido a todos que fiquem de pé para que juntos agradeçamos o ministério destes dois amados irmãos. Outra vez, Senhor, nós elevamos o nosso pensamento e pela palavra manifestamos o que dentro de nós se passa, agradecendo-te a vida do pastor Oswaldo Rones e a vida da irmã Evangelina, pelo que eles representam, pelo que eles fizeram e por tudo aquilo que ainda hão de fazer na obra do teu reino. Abençoa-os, pondo sobre eles a tua mão, protegendo-os e guiando-os, cercando-os dos teus cuidados nestes anos por vindouros. E agora nós te pedimos para que abençoes a nova diretoria da Associação das Igrejas desta ilha maravilhosa. Pedimos-te para que abençoes a diretoria da seção da Ordem dos Pastores Batistas Cariocas,
para que estes irmãos tenham de Ti a inspiração, aquela que vem do alto, a visão para o trabalho, a coragem para os desafios, os tremendos desafios desta hora singular da história, quando tantos e novos problemas se antepõem e nos cercam e nos assustam. Dá-nos a segurança que vem de Ti, para que, como denominação, como igreja, como organização que está a serviço do Teu reino, possamos prosseguir vitoriosamente. Amém. Abençoa na Tua graça estes irmãos. Amém. Oramos, Senhor, em nome de Jesus, e que todo o povo diga amém.